Queridos, eu queria compartilhar nessa manhã uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu queria começar dizendo que desde quando as minhas filhas nasceram, desde quando a Giovana nasceu, eu sempre tive o hábito de ter um caderninho devocional, onde eu escrevia livros e livros todos os dias pela manhã, e eu ficava horas lá escrevendo. E a minha mãe, menina, vai sair desse quarto não? Quando casar não vai ser assim não, hein? Ela sempre falava isso pra mim, né? E hoje eu lembro do que ela falava. Ela tinha razão. Porque hoje, para eu conseguir um tempinho, eu tenho que tentar botar as meninas para dormir cedo. Quando elas dormem mais cedo, um pouquinho, eu vou arrumar as coisas. E às vezes que eu vou parar, já é sem brincadeira, 11 da noite, 11h30 da noite. E muitas vezes, não são poucas, eu caio em cima da Bíblia. Obrigada, querida. Eu caio em cima da Bíblia dormindo. E há muito tempo que eu falava assim, não tem como eu fazer anotação agora, né? Se eu conseguir ler a Bíblia, já é maravilhoso. Então, eu vou glorificar a Deus se eu conseguir ler. Anotar, assim, né? E deixei a anotação de lado. E esse ano de 2019, eu falei, meu Deus, eu vou colocar esse propósito na minha vida, esse desafio de voltar a ter o meu caderninho de devocional. Aí eu fui lá, na livraria, comprei meu caderninho fofo, e comecei a escrever um versículo por dia. Às vezes a letra sai um garrancho, porque eu estou tão cansada, mas eu falo, eu vou cumprir o propósito de escrever um versículo por dia. Porque às vezes eu lia a Bíblia à noite, chegava no outro dia, eu ficava assim, tentando meditar na palavra, e eu falava, o que eu li mesmo ontem à noite? Jesus, o que eu li ontem à noite? E ficava tentando trazer a palavra da noite e não vinha. E isso muda totalmente quando a gente começa a fazer o caderninho, porque você anotou a palavra da noite, então ela está lá, ela vem na sua mente, que reforça, né? E já tem alguns dias que o Senhor começou a ministrar ao meu coração uma palavra, e eu anotei. E graças a Deus que eu anotei, porque a pastora Nauzimar chegou para mim no domingo passado e falou, você prega domingo que vem? Binha. E eu falei, eu prego, pastora. Eu queria compartilhar com você essa palavra que tem sido tão forte para mim. Deus tem falado no meu coração. E eu creio que é a voz de Deus para a igreja, que é a voz de Deus para o seu povo, para aqueles que são filhos. Amém, queridos? E eu fui lendo o capítulo 22 de Mateus, eu queria que você abrisse comigo lá. E Deus foi falando comigo em todo o capítulo, eu fui encontrando a palavra que Ele estava querendo ministrar ao meu coração. Mateus, capítulo 22. Desculpa, é o capítulo 21, tá? Capítulo 21, versículo 12. E o tema dessa mensagem, a gente pode dizer que é vivendo para o que fomos criados. Amém? Eu queria ler com você aí no capítulo 22 de Mateus. Todos acharam? Pode dizer amém, se você achou? Desculpa, gente. Capítulo 21, versículo 12, tá? Mateus 21, 12. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lá. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Só até aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, por esse sol lindo. Obrigada porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela é mais cortante que espada de dois gumes, Senhor. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, Senhor. Oh, Pai, e ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Te agradecemos porque a tua palavra nos mostra o caminho, é lâmpada para os nossos pés. Que nessa manhã o Senhor possa nos trazer para o centro do teu propósito, para o centro do teu coração.
Nós oramos nessa manhã, Senhor, usa-me para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto mostra uma atitude de Jesus que aparentemente parecia grosseira, aparentemente parecia radical. Mas a gente vê que Jesus estava bem irritado com alguma coisa que estava acontecendo no templo. Porque o templo estava sendo usado para comércio, para lucro daquelas pessoas que estavam ali, que se diziam povo de Deus, né? Ali no templo tinham os fariseus, os homens da lei, e eles estavam fazendo vendas e comércio no templo. E Jesus mostra uma irritação profunda porque aquilo estava acontecendo. Mas ele também diz por que ele estava fazendo, ele começou a expulsar, e aparentemente, Jesus estava sendo grosseiro, mas na verdade ele estava sendo zeloso por aquilo que era dele. Ele estava sendo zeloso, ele estava muito irritado. Por quê? E ele diz no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado em covil de ladrões, né? Então ali, além de ter um comércio, existia um comércio interesseiro, um comércio que era sem justiça, explorador. E a gente vê naquele momento que o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha só, a função dessa casa não é comércio. Vocês estão mudando a função dessa casa. O propósito dessa casa é que ela seja um lugar de oração. O propósito dessa casa não é que vocês estejam aqui fazendo algo para o interesse de vocês, para que vocês estejam enchendo o bolso de vocês, para que vocês estejam fazendo as coisas para vocês. Ou seja, essa casa tem um propósito não para vocês, mas essa casa tem um propósito de oração. Essa casa tem um propósito que desse lugar subam honra e glória para o Deus dessa casa. E isso começou a mexer muito comigo, né? Aquela irritação, que Jesus ficou irritado. E a gente vê, queridos, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, queria que você abrisse lá comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. E tem gente ainda achando. Eu quero que você que achou... Efésios 1, versículo 11. Bastante gente ainda procurando, por isso que eu estou esperando. Vamos esperar, né, irmãos? Enquanto isso, você dá uma glória a Deus. Que você é casa. Amém? Você foi feito para glorificar a Deus. Amém? Vamos ler juntos? Eu esperei você achar. Foi para você ler junto comigo, tá bom? Então, você vai ler junto comigo bem forte agora. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão predestinados para quê, gente? Para o louvor da sua glória. Nós estamos destinados, ou seja, tem um desígnio para a sua vida a partir do momento que você se coloca em Cristo. Então a gente pode dizer que há predestinação quando você está em Cristo, né? Que quando você está nele, quando você diz, Senhor, a minha vida é para ti, é para o louvor da tua glória, eu te entreguei minha vida. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Quantos aqui foram batizados nas águas? Quantos aqui disseram, eu sou agora a habitação do Espírito Santo? Queridos, a palavra está dizendo que você que está em Cristo é predestinado para o louvor da glória dele. Significa que a vida não é mais sua, que você não tem mais, não tem mais nada para você, agora é tudo dele. Porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E, queridos, nessa hora, o que acontece é que nós nos transformamos em templo. Nos transformamos na habitação do Senhor. Mas quantas vezes nós temos vivido os nossos dias sem pensar no que Deus quer para aquele dia, sem pensar no propósito dele para a nossa vida, preocupados só no nosso próprio negócio, em fazer a nossa própria vontade, ou até mesmo se preocupar com a nossa vida. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que vender, eu tenho que ir, eu tenho o quê? Você não tem que nada. Você tem que viver para a glória dele, saber o que ele tem para você. Queridos, eu estou dizendo para vocês algo que Deus falou para mim primeiramente. No final do ano, no dia 31 de dezembro, a gente está lá postando stories e tal, porque stories é importante para a gente promover o nosso trabalho. Então, eu tenho que aprender a fazer esse negócio que eu nunca gostei de fazer, que é postar nas redes sociais. Então, hoje eu tenho que postar. Eu sou obrigada a postar. Eu detesto, mas eu tenho que fazer isso, porque é isso que dá, né? Tem que mostrar um pouquinho da sua vida, o pessoal quer saber um pouquinho o que você está fazendo, e depois você bota a sua propaganda e eles vão lá e te procuram. É um negócio de hoje em dia. Então, eu aprendi a postar nas redes sociais, e quando foi no dia 31 de dezembro, eu falei assim, vou fazer uma retrospectiva do meu ano. E vou botar no meu stories. Aí eu coloquei, esse ano minha filha fez 1 ano, a Sofia fez 1 ano, a Giovana entrou na escola. Esse ano nós abrimos um total de 9 turmas de canto. Foi uma bênção o ano de 2019, gente, para mim e para o Tomás. Foi assim, um ano sobrenatural, que Deus fez coisas que a gente nunca ia imaginar. Deus fez na nossa vida. A gente viveu um ano de 2017, eu compartilhei que, não sei quando foi que eu compartilhei, que o ano de 2017 foi muito difícil para a gente. Muito difícil mesmo. Foi o ano que a Sofia nasceu. Ela foi a bênção do ano de 2017. Mas, assim, financeiramente falando, a gente estava falido. Falido. E realmente, assim, Deus proveu todos os meses milagrosamente para a gente pagar as nossas contas, e a gente não ficou devendo ninguém, graças a Deus. Mas foi um ano muito difícil, que a gente estava muito apertado. No final do ano, a gente não tinha mais esperança, assim. A gente estava indo procurar outra coisa para fazer, outro negócio, quando Deus fez uma coisa sobrenatural, um boom. E a gente começou a prosperar, e Deus mandou alunos. Gente, parecia milagre, assim, peixe multiplicando. A gente foi vendo os alunos vindo, os alunos multiplicando. A Rosa e a Janete, que estão com a gente lá, e a Tia Miriam, podem testemunhar isso, né? E o nosso sábado, a gente tinha muitos alunos lá com a gente, e a gente conseguiu realmente muitas vitórias no ano de 2018, pessoais. Estava até contando isso para a Vanessa. E quando foi no final do ano, eu fui falando, a gente abriu 9 turmas, fizemos 3 workshops. Num desses workshops, a gente colocou mais de 50 pessoas aqui dentro. A gente teve que fechar a inscrição, porque quando faltava ainda, o workshop era dia 20, quando foi dia 10, a gente fechou a inscrição, porque a gente já tinha mais de 50 inscritos. Gente, sinceramente, de verdade, eu ficava assim, surpresa, eu não esperava. A gente via a mão de Deus poderosa sobre a nossa vida, abençoando tudo que a gente estava fazendo, e a gente trabalhou bastante. Eu trabalhei muito no ano de 2018, e a gente viu o Senhor prosperando, abençoando, e eu fui compartilhando no Stories, né? 3 workshops, muitas turmas, e descobri que você, titia, minha cunhada engravidou, depois a minha irmã engravidou. Falei, gente, que ano abençoado foi esse ano de 2018. E eu fui botando no Stories. E finalmente, depois de 3 anos, a gente conseguiu voltar a Maceió e ficar de férias por 24 dias. Gente, que ano vitorioso. E quando eu terminei de postar o Stories, aquela alegria toda, muitos alunos... Gente, sinceramente, vou falar para vocês, eu senti no meu coração, assim, uma tristeza. Porque veio uma pergunta no meu coração. E quantas almas você ganhou esse ano? Gente, minha cara. Vocês sabem que essa pergunta foi o Espírito Santo que fez dentro de mim, né? Veio uma tristeza no meu coração, porque eu falei assim, ministerialmente. E aquilo que eu fui chamada para fazer? E o propósito principal? E o primeiro, para que eu nasci? E ali Deus começou a incomodar meu coração de uma forma muito grande. E eu determinei que esse ano de 2019 eu ia me dedicar mais ao ministério. Porque isso foi o que primeiro eu fui chamada a fazer. E já abri minha célula, começamos semana passada.
lá em Santa Cruz, na casa da Rafa e do Léo. Porque quando a gente está fora da nossa posição, queridos, muitas pessoas perecem ao nosso redor. Quando a gente está fora do nosso chamado, muitas pessoas perecem ao nosso redor. Quando nós não fazemos aquilo para que nós fomos chamados para fazer, criados para fazer. E esses dias a gente estava lá, nosso coração é muito enganoso, né? A gente se desvia muito fácil, não da igreja, a gente está aqui todo domingo, mas nosso coração está aqui, ó, no foco. De repente ele vai se desviando durante a semana e a gente começa a perder o foco. E se a gente não estiver aqui na palavra, queridos, a gente vai se embora, vem para a igreja todo domingo. Ah, você está estou firme com Jesus, mas você não está firme com Jesus. Porque você foi predestinado, ou seja, tem uma história escrita para você, mas você sai dessa história. Você dá uma voltinha ali, sabe? Dá uma afastada daquilo que realmente você nasceu para fazer, nasceu em Deus para fazer. Você nasceu em Jesus para fazer. Ele te colocou num plano. Tem 2 planos aí. Tem plano que você faz e tem um plano perfeito, né? Jesus, o plano perfeito. Esse plano perfeito, querido, muitas vezes não é muito legal. A gente viu isso na vida do próprio Jesus. Que lá na cruz ele falou o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquela hora o plano perfeito de Deus era que Jesus estivesse na cruz do Calvário. Naquela hora o plano perfeito de Deus era que ele abrisse mão da sua vontade. Porque ele falou lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Queridos, Deus nos chamou para algo. Deus nos chamou para um propósito principal. E as necessidades não podem nos tirar do propósito. Eu não posso viver pela necessidade. Eu tenho que viver pelo propósito. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, muitas vezes, nós estamos servindo a necessidade, não estamos servindo o propósito. E aí, nesse mês agora de janeiro, no início do ano, a gente abre turmas, né? E eu estava lá, tem que abrir turma, tem que abrir turma, tem que abrir turma, tem que abrir turma. Esquecendo que quem fez tudo foi Deus, né? Lógico que a gente tem que se mover, tá bom, gente? Mas estou falando de coração. Você pode fazer uma coisa e seu coração continuar aqui no propósito. É diferente de como você faz uma coisa e você fica ansioso, trabalhando com o teu coração ali naquela situação. Tua mente está naquilo, teu coração está naquilo. Você passa 24 horas ansioso. E aquilo te dá uma canseira, um estresse, quando na verdade o Senhor quer o seu coração ali no propósito. Um lugar de oração. Um lugar conectado com Ele, vivendo para o propósito dEle. E, gente, esses dias atrás, eu até falei para o Tomás isso. Eu estava lá ligando para ligando para o povo, fazendo propaganda, porque a gente tem que trabalhar e ir atrás dos alunos, não pode esperar eles caírem do céu. E aí, eu escutei o Espírito Santo falando comigo, quase que audivelmente. Não foi audivelmente, mas a frase foi perfeita dentro de mim. Sabe o que ele falou para mim? Você serve a Deus ou você serve a Mamon? Aí eu falei, Senhor... Gente, essa voz foi tão forte do Espírito Santo no meu coração que eu parei para ver onde é que está esse texto. Eu nunca tinha percebido que esse texto de você serve a Deus, você serve ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai se dedicar a se dedicar. Olha aí a palavra. A quem nós temos nos dedicado? Ou você vai se dedicar a ou você vai desprezar, e você vai desprezar o outro. Desprezar o outro. Então não tem como você se dedicar a 2 coisas. Você tem que se dedicar a um Deus. Um Deus, um único Deus. Então eu não posso servir, eu não posso ficar servindo o dinheiro. Eu não posso ficar correndo atrás do dinheiro. Eu tenho que me dedicar a Deus. E logo depois o texto vem dizendo lá em Mateus capítulo 6. Abre aí comigo, gente. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Quem achou diz amém. Eu nunca tinha me ligado de que esse versículo estava em cima desse texto aqui. Olha só. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha aí o que vem no versículo 25, gente. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, em outras versões, quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida,
a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E aí começa a discorrer aquele texto e no final fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, obrigada, lindona, vos serão acrescentadas. Gente, significa que eu não devo buscar coisas. E aqui, quando fala no versículo 25, ele fala assim: por isso vos digo, ou seja, não pode servir a Deus, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Por isso, não ande ansioso. Em outras palavras, o que o Senhor quer dizer, gente, é que a ansiedade é quando a gente está se dedicando a alguma coisa errada. Quando a gente está colocando o nosso foco em coisa errada, a ansiedade vem para o nosso coração. Quando a gente está focado naquilo que a gente tem que conseguir, que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer, que a gente tem que, a ansiedade entra no nosso coração. A ansiedade é um sinal fortíssimo de que nós estamos com foco na coisa errada. De que nós estamos com os olhos e que nós estamos nos dedicando à coisa errada. E fortemente diz a palavra de Deus de que nós estamos nos dedicando a outro Deus. Gente, isso não é forte? O que eu estou dizendo para vocês foi o que Deus falou comigo, compartilhou comigo. E impressionante que naquela hora que eu senti aquela voz, eu falei: Senhor, eu decido agora que eu não vou servir ao dinheiro. E eu peguei meu coração, coloquei em Deus. Gente, uma paz sobrenatural invadiu o meu coração. Sobrenatural. Sabe o que é do nada? Você, no meio do dia, com aquele coração ansioso, vem aquela palavra e de repente aquela paz vem. Você fala assim: Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Queridos, e Deus começou a prover. Não daquele jeito que eu estava pensando, porque eu queria ter alcançado uma meta, eu não alcancei, não veio daqui. Mas aí Deus pegou, abriu uma outra porta para mim e colocou para mim uma pessoa que é uma aluna online lá dos Estados Unidos, de Boston. E aí essa aluna, como o recurso é em dólar, para ela fica muito barato, então ela começou a falar: eu quero mais aula, faz isso para mim, parará. E aí eu fiquei igual uma bobona lá, tentando pegar de um jeito, e o Senhor falou assim: joga a rede do outro lado. Queridos, a gente tem que começar a parar no meio do dia, quando a gente estiver naquela ansiedade. A gente tem que pensar que quando a ansiedade está no nosso coração, que a gente não está glorificando a Deus. A gente não glorifica a Deus quando a gente está agitado. E nessa hora a gente perde o nosso propósito. Nessa hora Deus quer que você se acalme. Talvez Ele quer que você pare naquela hora e entre em contato com alguém, ou que você faça alguma coisa para Ele. Mas você está tão ansioso que você nem escuta a voz dele. Aí Jesus tem que chegar e derrubar tudo e falar para você: você serve a Deus ou a Mamão? Né? Aquela palavra que te incomoda. Eu falei: poxa, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que levar? Tenho que incomodar o povo hoje? Eu senti: eu vou ter que incomodar o povo hoje, do jeito que ele me incomodou. Porque esse incômodo de Deus é aquela poda de João capítulo 15, que fala: se você permanecer em mim, você vai dar fruto. E foi para isso que eu te designei. Se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, você vai dar muito fruto. E nisso eu sou glorificado. Quando você dá fruto, eu sou glorificado. Queridos, olha, essa palavra tem borbulhado no meu coração e ela não para de me incomodar. Graças a Deus que ela não pare. Porque se não for essa palavra, a gente se perde. Quantos podem dizer a verdade? Daí você começa a conquistar, no final você chega e fala assim: vaidade. Tudo é vaidade, igual Salomão. Que vaidade, né? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão do nosso sonho, daquilo que a gente quer, e confiar em Deus e descansar. Não, Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem um projeto certo para mim, eu só preciso permanecer nele, para que eu frutifique, porque foi para isso que ele me designou. Queridos, olha só, e eu continuei lendo esse capítulo 6, gente, em Mateus. Capítulo 21 de Mateus. Vamos voltar lá no início do texto? Nós não somos como gentios, queridos, que precisam correr atrás das coisas. Nós não podemos ser como eles. Você tem que ter projeto na sua vida? Tem. Você tem que ter meta na sua vida? Tem. Você tem que se dedicar ao seu trabalho? Tem. Mas o seu coração não pode estar ali. A hora que Deus fala para você: para isso, deixa isso,
Ou você tem que deixar confiando que Ele vai prover de outro lado, que Ele vai fazer outra coisa? Você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. Tudo veio para mim primeiro, gente. Tudo veio para cá primeiro. Deus é fiel, amém? E a gente pode ver mais abaixo, eu continuei lendo o texto e Deus continuou me dando lapadinha. Vamos lá? Quem quer uma lapadinha de Deus nessa manhã? Lapada para botar a gente no lugar, né? Falar, meu filho, acorda, te acorda, né? Vamos lá, eu lembro quando, para edificar você, né? Quando eu estava com 18 anos para prestar vestibular, é porque não tem adolescente aqui, mas adolescente sabe o que eu estou falando. Você também deve ter pensado. Quando acabou o 2º grau, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Me deu um desespero. Tipo, parecia que eu estava sem chão. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Para onde eu vou? Meu Deus, tudo para onde? O que? Onde? Aquela incerteza, insegurança que dá na vida do adolescente, né? E eu lembro que eu estava no pré-vestibular, no cursinho, e o que o sistema diz, o mundo diz? Estuda, 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 estuda. Não estou dizendo que não tem que estudar. Tem que estudar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe, eu jurava de pé junto, gente. Não, tá amarrado, isso não é de crente não, né? Gente, e eu tinha certeza que a minha mãe ia concordar comigo. Eu realmente estava assim, muito enganada. Eu falei assim, mãe, tá vendo isso aqui? Ó, olha quanta apostila eu tenho que estudar para o vestibular. Eu tenho isso, isso. E naquela época eu já fazia o meu devocional diariamente, já tinha esse hábito de escrever no caderninho. Hã? Não fazia nada em casa, segundo a minha mãe. É verdade, tem que concordar. Quando eu ia ministrar louvor à noite aqui, eu lembro que nem tirar o prato da mesa eu tirava. Eu ia para o quarto, passava a tarde me preparando para ministrar, porque eu tinha que ministrar, então eu tinha que descansar, não podia me cansar. Hoje eu dou banho nas duas, troco fralda, cocô, eu estou aqui ó, arrumando a palavra e as duas... Outra realidade, né? E Deus fala, Deus faz. Por quê? Porque não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele, tem a ver com a graça dEle, queridos. Amém? Não tem a ver conosco, tem a ver com estar no centro do propósito do Senhor. Se eu estiver ligada nele, eu vou dar fruto. Não se eu fizer, deixar de fazer, quantas horas eu orei por semana, não tem nada a ver com a gente. Ah, não tem. Não tem mesmo, é tudo pela graça. Deus pode pegar qualquer pessoa, inclusive uma que nem ora e que nem é cristã, para falar. Porque Deus usou uma mula. Então a gente não tem que se achar melhor do que o outro, porque a gente ora mais, que a gente, né? Amém, queridos? Então é pela graça, amém? Então vamos lá. Tem que orar, tá bom? Vamos lá. De manhã, versículo 18. Ah, eu não terminei de contar a história. Então, eu falei para minha mãe, mãe, tá vendo esse tanto de coisa aqui que eu tenho para fazer? Tá vendo? Ó, olha tanto essa apostila de matemática, física, parará. Mãe, tá vendo? Não dá mais para eu ter o meu devocional de manhã. Porque é muita coisa para estudar, é muita coisa. Gente, sério, eu pensava que ela ia acreditar comigo, que ela ia concordar comigo. Não, minha filha, é verdade, vai estudar. E ela disse assim, não, minha filha, você primeiro tem que buscar a Deus. Você tem que primeiro buscar o reino de Deus. Parece que é uma coisa óbvia pra gente, mas na hora aquilo pra mim foi uma revelação. Eu falei, Tom, claro, como é que eu pensei? Como é que eu pude pensar uma burrice dessa de que primeiro eu tenho que ir pro vestibular e eu tenho que me acabar aqui? Mas porque eu já tinha uma vida com Deus, né? Já tinha um tempo com Deus. Queridos, naquela hora, as escamas dos meus olhos caíram. Sabe por quê? Porque a gente está no mundo. E todos os dias no cursinho eu escutava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você começa a entrar naquele sistema, achar que aquilo é normal e que aquilo é o certo. Mas a palavra é lâmpada para os nossos pés. Amém, querido? É luz para os nossos caminhos. E é nessa de entrar no sistema do mundo que a gente se perde e sai do propósito de Deus. Então, queridos, nessa manhã, o Senhor está falando com a gente para a gente se ligar no propósito, se ligar naquilo que Ele tem para nós. E olha só o que o Senhor fala lá no capítulo, ainda no versículo 18, aí, no capítulo 21, versículo 18. De manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela, senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ui! Gente, de verdade, eu passei assim, eu quis... Sabe quando você fala assim, vou passar direto desse versículo? E continuei lendo, mas assim, aquele versículo, ó, me alertando. Tipo assim, não é isso não. E botei de lado, mas enquanto eu não cheguei no final do capítulo, Deus me trazia de novo o versículo. Olha esse versículo. Mas não, isso aqui é muito duro. Isso aqui, Deus é um Deus de amor, né? Ele é um Deus de amor. E aí...
Eu ia para o final do capítulo e voltava para o versículo da figueira que Jesus falou assim. Ele se irritou. Por que Jesus mandou aquela figueira secar, gente? Para que tem, qual o propósito da figueira? Da laranja? Da figo. E ele foi procurar o que na figueira? Mas ele não achou figo. E ele se irritou. Ele falou, para que isso está aqui se isso aqui não está dando fruto? Gente, sério, Deus falou isso comigo. Deu um frio na barriga, eu queria fugir do versículo. Sério, eu queria fugir do versículo. Eu não queria ficar naquele versículo. Mas eu falei, tá bom, Senhor, que o Senhor quer falar comigo. Mesma coisa que ele tinha falado no versículo anterior, falando da casa. A casa, a figueira. E eu falei assim, não, acho que não é isso não, porque embaixo ele está dizendo, ele está falando, sabe sobre o quê? Que os discípulos ficaram muito maravilhados, porque quando eles voltaram, porque a figueira secou, e aí ele disse assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a palavra. Se você disser esse a um monte, ergue-te, vai para o outro lado e tal, você pode... tudo que você te pedir em fé, tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Eu falei, não, é isso que Deus está querendo dizer aqui. Ele está querendo falar sobre a palavra e não sobre a figueira. Mas sabe aquela coisa que fica te incomodando? Queridos, a figueira nos remete à videira. E a videira fala sobre várias situações. A videira fala sobre o momento do fruto. A videira fala sobre permanecer nele para dar fruto. A videira fala que nós fomos designados para dar fruto e o fruto glorifica a Deus, e quando nós não damos frutos, nós não glorificamos a Deus. A videira fala sobre a poda. E a poda, gente, não é coisa fácil. Todos aqueles que dão frutos são podados. Se está acontecendo coisa na sua vida de poda, querido, glorifica a Deus, porque você está dando fruto e Ele quer que você frutifique mais ainda. É tão difícil a gente entender isso na hora da luta, né, queridos? É tão difícil a gente entender que quando a gente é podado... Já foi podado por alguém? Tipo, podar fala de frustração. Poda fala de frustração, porque eu estou lá todo bonito e de repente vem alguém e me poda, quebra a minha expectativa. Não, eu nasci para isso. Então vem alguém e corta você. E poda você. Mas, queridos, a poda significa... A palavra do Senhor fala no capítulo 15 de João. Vamos lá em João, queridos. João capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, tá? Capítulo 15, gente. Olha só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda a árvore que dá fruto, o que ele faz? Ele tira e limpa. Ele limpa. Quem não dá fruto, ele tira. Ui, Jesus. Não dá uma espinhada aqui, ó? Nem dá. Ai, Senhor, tem misericórdia. Você pode dizer aí, Senhor, tem misericórdia? Oh, Deus de misericórdia, toma minha vida com tua graça, Senhor, com tua misericórdia. Mas todo aquele que dá fruto, ele limpa. Para quê, gente? Para que dê mais fruto. Ele fala o que ele faz e o propósito para com que ele faz. Ele limpa para que ela dê mais fruto. Queridos, a poda é com propósito. Você pode dizer isso comigo? A poda é com propósito. Amém? A gente começa a ver que Jesus fica irritado quando tem gente no templo fazendo coisa que não é para fazer. Ou seja, a gente começa a ver Jesus irritado porque a figueira não está dando fruto. A gente começa a ver Jesus irritado. A gente começa a ver quando tem pouco fruto. Ele quer mais fruto. Então ele vai podar, porque ele quer mais fruto.
Mas a poda tem um propósito. Poda é para que dê mais fruto. E a gente vai lá para Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você pode dizer amém? Você foi chamado segundo o seu propósito? Amém. Porque a Bíblia diz que se você está em Jesus, você foi predestinado para um propósito. Então, todo mundo aqui que levantou a mão, que se batizou, que disse que é de Jesus, a não ser que você não seja, tem um propósito para você andar. Então, quando as coisas acontecem, a poda acontece na nossa vida, é porque Ele quer nos tornar parecidos com Jesus. É porque Ele quer que o propósito se cumpra na nossa vida. É muito difícil a gente entender isso quando a gente está passando por aquele momento difícil. Gente, essa semana eu vi uma menina, não sei se vocês conhecem, Beca Costa. Já ouviram falar? Uma cantora, menina linda. Tipo assim, ela estava ascendendo no ministério dela, como a Gabriela Rocha. Ela, inclusive, chegou a cantar no YouTube com a Gabriela Rocha, com a Priscila Alcântara. Essas menininhas famosas que estão por aí hoje, que os adolescentes amam. E são meninas de Deus, né? A Priscila é meio maluquinha, mas ela é de Jesus, sim. Ela, né, testemunha a fé. Mas ela é uma menina linda. Vários vídeos no YouTube. Ela deve ter uns 20 anos no máximo, gente. Gente, essa semana lá no YouTube, pesquisando algumas coisas, eu vi 1 ano que a perna dela foi amputada. Ela mesma postou. Ela saindo do hospital, sem uma perna, e o carinho das pessoas, e ela ali, sabe, glorificando a Deus. Eu falei para o Tomás que essa semana eu vou entrar no YouTube para ver o testemunho, para ver o que aconteceu, que eu não sei. Mas você vê uma menina ali, firme em Deus. Cara, Jesus, me perdoa. Eu falei, cara, Senhor, perdão, gente. Não cabe muito aqui, né? Mas, já foi, gravou. Corta. Gente, uma adolescente, uma menina jovem, perdeu a perna. Era uma adoradora. Será que ela continua sendo uma adoradora? É tão difícil a gente falar essas coisas, porque a gente não sabe o que a gente vai viver na vida. A gente não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai passar, queridos. Mas o Senhor nos chama a entender que existe um propósito em tudo. Que existe um propósito na poda. Que existe um propósito quando Jesus entra no templo e bagunça com tudo. Quando Jesus faz acontecer uma tempestade no barco, que eu escutei a palavra da pastora Nauzemar lá nos áudios, lá no vídeo do Tomás, que o Tomás fez lá. Eu escutei a palavra. Quando Jesus manda a tempestade para balançar o barco que Jonas está. E às vezes, gente, a gente precisa parar para entender que o barco está balançando, a gente precisa olhar para dentro da gente. Porque esse balançar do barco, tudo bem, pode ser só uma prova, mas também pode ser Deus querendo mostrar alguma coisa para a gente, da gente. Vou falar para vocês, é muito fácil a gente viver crentinho, calminho, tranquilo, quando as coisas estão boazinhas. Gente, era muito fácil eu não murmurar e não reclamar quando eu era a teteia da minha mãe. Muito fácil. Minha mãe faz tudo, eu adoro, eu louvo no meu quartinho, vou para o louvor, vou para a minha faculdadezinha, né? Atendo os meus pacientezinhos, tudo bonzinho, tudo bonitinho. Mas quero você glorificar a Deus quando o neném te acorda 10 vezes na madrugada. Não estou exagerando. Não estou. Minhas filhas chegavam a me acordar 10 vezes numa noite. E no outro dia, você não vai dormir. Porque você tem que levantar e trabalhar, e o seu neném está lá te esperando quando você volta, para botar ele para dormir. Quero ver você não reclamar nisso, queridos. Quantas vezes eu reclamei? Quero ver você não ficar você não perder a paciência. Quando sua filha é menorzinha de 2 anos, sobe na cama e começa a pular, e você fala, desce daí. E ela fala, bem assim para você, que é a Sofia, tá? Ela faz isso comigo. Ela faz a língua assim para fora, e você não perder a paciência. Cadê? Aí eu só escuto assim, cadê aquela Debrinha paciente dentro de mim? Sofia! Faço, gente, faço esses pecados. Depois eu falo, Jesus, me ajuda a ter paciência com essa menina. Aí eu escuto o Espírito Santo falando, cadê? Tá vendo, minha filha, que tinha coisa aí dentro que você não sabia que tinha?
Tá vendo, minha filha, que tinha... Tá vendo que tinha coisa suja lá dentro que você não sabia que tinha, que só vem quando a gente está na pressão? A gente só se conhece na hora da crise, gente. Só vamos conhecer realmente a nossa fidelidade se a gente não vai trair o Senhor, como Pedro, que jurou de pé junto, falou, não vou trair o Senhor. Eles vão tudo me abandonar e vão me trair. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Estou disposto. Imediatamente depois aconteceu a situação de pressão e Pedro negou Jesus 3 vezes. Queridos, a pressão vem e aí o Senhor falou para ele, né? Eu vou te peneirar. Vou te peneirar. Ele estava passando por um processo de poda ali, gente. Os discípulos, eles foram provados. E nessa situação, Pedro se conheceu. Ele se arrependeu. E sempre nós vamos ter uma nova oportunidade, queridos. Todos os dias eu vou ter uma oportunidade de me irritar menos com as meninas. Eu me irrito, gente, eu me irrito. Porque às vezes eu fico cansada. E elas são uma bênção. Cheias de energia, de vigor do Senhor. Elas são sapecas pra caramba. E aí... Sabe, aquela coisa de mãe fala... Eu fico assim, gente, os dentes ficam duros assim, ó. Eu falo, gente, Jesus, eu mesmo não me reconheço, porque eu estou tão irritada. E aí, nessa hora, o Senhor vem e fala, minha filha, olha aí. Aí, na próxima vez, eu tento, Giovana, por favor, né? Você quer que a mamãe pegue a vara? Né? E aí eu tento me controlar na segunda, mas tem hora que a gente perde as estribeiras. Mas o Senhor está nos tratando. O Senhor quer nos podar para que realmente os frutos permaneçam. Para que dê frutos e o nosso fruto permaneça. Fruto podre não fica na árvore, gente. Então o Senhor quer fazer com que dê frutos e bons frutos. Amém? Então nessa manhã, queridos, o Senhor nos chama de volta ao seu propósito. E para finalizar, a nossa função, né? A vida é um dom de Deus que foi dado por Ele. E nós devemos devolver ao nosso Criador. A gente deve dar satisfação para o nosso Criador. A gente não pode viver como se a vida fosse nossa. E Ele é o dono da nossa vida. Queridos, e um texto que no mesmo capítulo eu fui ler... Sabe quando Deus vai falando a mesma coisa com você, no mesmo capítulo, em coisas que parece que não tem nada a ver? E aí, Ele segue falando lá com no versículo 22, vamos seguir? Depois da figueira... Capítulo 22 de Mateus 21. Eu cismei com 22. Amém. Eis-me aqui, Senhor, para o teu propósito. Versículo 28. Quem achou diz amém. 21, versículo 28. 21, 28. Mas que vos parece? Um tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Então, queridos, a parábola está contando as 2 pessoas aqui. Um que dizia que fazia e o outro que fazia. Um que dizia que ia fazer e o outro que fez. Quem agradou a Deus? Quem fez. O Senhor não está se importando da gente dizer que é. Dizer que vai fazer. Ele não quer saber o que a gente diz. Ele quer saber o que a gente faz. Ele não quer saber o que está aqui fora. Ele quer saber das minhas atitudes. E as atitudes qual a atitude que agrada a vontade do Pai? É a atitude de fazer aquilo que o Pai quer. E fazer a vontade do Pai é cumprir o propósito do Pai. Aquele menino, aquele homem que disse que não ia e foi, cumpriu o propósito. Quantas vezes a gente está na nossa vida, né, gente, dizendo que vai? Eu vou. Gente, sinceramente, só de dizer, eu sou cristão. Você fala, eu sou cristão? Quantos aqui são evangélicos?
Quando são cristãos? Se você diz que você é cristão e você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você já é o segundo filho que disse que ia e não foi. Fato. Você já é, e eu também. Porque se você diz, eu sou cristão, e você não cumpre o propósito que Deus chamou você para ir, querido, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, seja no ID de Jesus, onde você está, se você não faz, se você não traz o reino de Deus para sua casa, ou seja, se lá na sua casa você dá uns escorregos e permanece por aquilo, você já é esse segundo que disse que ia e não foi. Mas nessa manhã o Senhor está nos chamando a fazer a vontade do Pai. O que Deus chamou você para fazer, queridos? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o dom? A apóstola falou isso aqui numa rede de mulheres. Parece tão duro, né? Olha, no final você recebeu um talento na sua mão e você não fez nada com isso. Parece duro que ele falou assim, olha, você vai pro fogo, né? Você vai ter um juízo sobre a sua vida. Parece duro, queridos, mas irrita Deus quando nós dizemos que vamos e não vamos, dizemos que somos e não somos. Irrita mais do que aquele que diz que não vai. Porque pior é dizer que é e não é. Misericórdia mesmo, gente. Misericórdia mesmo. Falando de mim. Misericórdia. Essa palavra é uma palavra que está cutucando a gente. Mas é porque o Senhor quer que nós vivamos o projeto dele que é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Mesmo que no momento a gente não compreenda. Mas o plano e o propósito de Deus é perfeito. E por último, seguindo embaixo, olha só que isso aqui para mim foi muito forte também. Capítulo 30, versículo 33. Houve ainda uma outra parábola, ou seja, estava no mesmo contexto, tá, gente? Ou seja, Jesus não saiu da mesma cena. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número e do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Olha isso, gente. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-los e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dize-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros trabalhadores que a seu tempo lhe deem o fruto. Lhe deem os frutos. O que Deus está procurando? O que Deus está procurando? Olha só. Alguém chegou e deu para você uma vinha e falou assim: cuida dessa vinha, tá bom? Cuida disso aqui. Daqui a um tempo eu venho pegar os meus frutos. E quando essa pessoa foi, quando Deus, quando o Pai foi lá pegar os frutos, eles mataram aquelas pessoas que queriam frutos. Não, os frutos são meus. Isso aqui é meu. E aí ele tentou de novo, mandou mais pessoas. E mataram de novo aquelas pessoas. Por fim falou: vou mandar meu filho. E mataram o filho. Vocês acham que esse pai vai ficar bravo ou não? Quantas vezes, queridos, nós já temos tudo pronto, a mesa pronta, o cordeiro já foi sacrificado, Jesus já foi pregado na cruz do Calvário, nós temos a vinha, mas nós rejeitamos o filho, que já foi crucificado. Vocês acham que o pai vai ficar bravo ou não? A palavra fala assim, lá em Hebreus,
que nós, eu não lembro o versículo exatamente, eu até acharia aqui agora, mas fala assim, se nós, né, que temos a salvação, rejeitarmos a salvação e essa graça, ultrajarmos o Espírito da graça, se a Rose lembrar aí, está lá no final de Hebreus, quão terrível juízo não vai vir sobre nós, porque se nós temos a salvação, dizemos que temos a salvação e rejeitamos isso, não há mais esperança para nós. Não há esperança para nós, porque nós rejeitamos o Filho. Vocês viram que por último foi o Filho. A gente fala, nossa, que povo doido. A gente faz a mesma coisa às vezes, queridos. Quando diante de uma situação, a gente rejeita o sacrifício de Jesus, a gente abre a boca para falar coisas contrárias àquilo que são a palavra de Deus. A gente abre a boca para dizer palavras negativas que não são aquilo que é verdade para a nossa vida. O sacrifício já foi feito. E a gente muitas vezes joga fora o sacrifício, rejeita o sacrifício. Mais à frente, o texto continua falando sobre um homem que chamou os seus filhos para a bolda, matou um carneiro, matou o boi, matou o porco e falou assim, vem todos vocês para a janta, para comemorar a bolda. A janta já está pronta. Você já fez uma janta para alguém que não foi na sua casa, que deu bolo em você? Já? Já preparou uma festa? Imagina você preparar um festão e não aparecer um convidado. Gente, dá uma tristeza, não dá? Ou você convidar aquela pessoa que você gosta pra caramba, que você nunca imaginou na sua vida que aquela pessoa fosse faltar ao seu casamento. Que aconteceu comigo, tá? Você não imaginou. Não acredito. E a pessoa não dá nenhuma palavra de satisfação? Nem falar assim, não pude ir. Mesmo que a desculpa fosse boba, mas a pessoa pelo menos deu uma desculpa. Mas você não acredita que aquela pessoa não foi no seu casamento? Gente, é assim que Deus se sente todos os dias. Porque Ele nos chama para a mesa. Ele nos chama para comer desse propósito, gente, que é pura qualidade de vida. Pura qualidade de vida. Que é puro alimento. Que é pura bênção. Deus não tem um propósito para te matar. Deus não tem um propósito para te destruir. O propósito dele, mesmo que a princípio pareça doloroso, mesmo que a princípio você tenha que escolher, e é ruim, às vezes, gente. Você tem que sair da sua posição de comodidade, né? Você tem que deixar as suas coisas e fazer as coisas de Deus. Mas, gente, a gente não pode esquecer que a vinha é dele, que a sua vida é dele. E você tem que dar frutos para ele, porque a vida não é mais sua. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você deixou de ter direito sobre a sua vida. Você perdeu o direito de decidir na sua vida. Lógico, você tem livre-arbítrio. Mas quando você diz, Senhor Jesus, a minha vida é sua, acabou. Você entregou o volante da sua mão na vida dele. Você entregou o volante da sua vida na mão dele. Acabou para você, não tem decisão mais você. Antes de decidir, consulte-o, porque a decisão vem dele. Assim você vai viver o propósito. Quando a gente decide fora dele, gente, eu estou falando isso com o maior temor e tremor. Porque a gente tem sonhos, a gente tem planos. Mas será que você está disposto a abrir mão do seu propósito, do seu plano? Deus sempre me cutuca. Sempre me cutuca. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, antes de eu aceitar Jesus, de verdade, que eu fui criada na igreja, né? Mas a experiência com Deus eu tive com 15. Foi tão forte que nunca mais eu me desviei. Não vou me desviar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor me dê graça de permanecer no seu propósito. Mas quando eu tinha 15 anos, na minha adolescência, eu lembro que o meu sonho era ser a melhor tecladista do mundo. Quero ser a melhor tecladista do mundo. Eu quero ser a melhor. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu ficava lá treinando, queria... Não sou, né, gente? Nem... Mas, assim... Era esse o meu sonho. Eu amava a música. Eu ainda amo. Mas sabe aquela coisa de apaixonada por música que eu queria estudar? Queria estudar e ficava escutando aquelas músicas popular brasileiras só para aprender a fazer os arranjos. Era uma paixão. Meu coração disparava por aquilo. Era aquilo que eu queria. E eu conheci Jesus com 15 anos de uma forma muito forte. Na verdade, eu conheci Jesus na minha infância. Aceitei Jesus um monte de vezes quando eu era criança. Eu lembro, indo para frente. Mas na adolescência eu tive uma experiência forte com Deus, que foi muito marcante. Gente, impressionante como é que muda. A paixão muda.
Eu continuei amando música, continuei estudando música, né? Lógico, comecei a selecionar aquilo que eu escutava, porque tudo que eu queria escutar era para a glória de Deus, a minha vida era para a glória de Deus, se era teclado é para a glória de Deus, se é para a glória de Deus, são paixões que a gente tem que colocar Deus no lugar dele. A segunda coisa, fica lá para baixo. E, gente, a gente vive a cada dia isso, né? E se tem uma coisa que eu sou apaixonada hoje, é por voz. Eu amo voz. Gente, sou apaixonada. Quer ver eu relaxar? Me dá um livro para eu estudar de voz, de canto, né, amor? Eu fico lá. Olha, quando eu tenho um tempinho que eu não tenho, né? Mas, tipo, quando as meninas dormem, eu vou lá assistir um videozinho de voz e tal. E vou no YouTube e procuro tudo que é voice coach que tem no mundo e fico vendo. Eu amo fazer isso. Se você quer me deixar feliz, me dá livro de voz. Quiser me dar de aniversário. E se eu pudesse, eu fazia todos os cursos do universo que tem. Eu seria a melhor voice coach do universo. Eu amo isso. Só que eu comecei a perceber que meu coração estava queimando muito por isso. Eu falei, nossa, não, peraí. Então, se eu tenho um tempinho... Se eu tenho pouco tempo, o pouco tempinho que eu tenho, se eu ficar assistindo um videozinho de voice coach, a palavra vai ficar para depois. E a boca fala que o coração está cheio. E a gente tem que deixar essa paixão, essa tem que ser a nossa maior paixão. Ele precisa ser a nossa maior paixão. O tempinho pouco que eu tenho, eu vou dar para quem, gente? Eu tenho que dar todo o meu tempo para ele, óbvio. Mas se eu tenho pouco tempo para meditar na palavra... Sem brincadeira, gente, eu sou muito tentada a pegar o pouco tempo que eu tenho lá. 11 horas da noite que eu paro, às vezes. Geralmente as meninas dormem 10, 10 e meia. É o tempo que eu tenho para mim. Porque fora isso eu estou trabalhando. Quando eu estou em casa, estou com elas. E o tempo que eu tenho para mim é 10 e meia da noite. E quem é mãe sabe que quando o filho dorme, só dá vontade de dormir. Né? Mas você não pode dormir, porque você tem outras coisas para fazer. E aí... Muitas vezes eu sou tentada a escolher. Sou tentada a escolher, de verdade. Eu olho para um livro de voz, olho para a Bíblia. Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu olho para os livros, olho para a Bíblia. Muitas vezes eu escolhi os livros. Mas não estou dizendo que eu não devo estudar, vocês estão entendendo? Mas a nossa primeira escolha deve ser a melhor parte. Essa ninguém vai tirar. Essa é a melhor parte, não será tirada. A outra, qualquer momento eu posso perder a vida amanhã, gente. Ninguém sabe. Eu posso estudar. Amanhã vai tudo pro caixão. O tesouro maior é aquele que está no céu. O propósito eterno é o melhor que Deus tem para nós, queridos. Nessa manhã eu queria compartilhar com vocês essa palavra. E convidar você a analisar a sua vida em relação a se você tem vivido exatamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Ou se o tempo que você está vivenciando hoje de poda, você tem entendido que esse tempo é com um propósito maior. Não é fácil entender isso. Muitas vezes Deus chacoalha a nossa vida. Gente, uma vez eu tive um sonho, só para fechar. Acabou lá, as meninas foram dormir. E tal, aí 11 horas da noite, era mais ou menos isso, não era mais. Eu sentei no sofá da sala, estou mais até estranha quando eu faço isso. Sentei no sofá da sala, essa semana eu fiz de novo isso, ele para, olha, ele acha estranho quando eu sento para relaxar e fazer nada, é muito raro. Tipo, quando eu ligo a televisão, é muito, muito, muito raro. E esse dia, eu falei assim, quando as meninas dormirem eu vou ler a palavra. O vídeo. Esse dia, eu falei, quando as meninas dormirem, eu vou ler a palavra. Aí eu sentei, olhei a sala vazia, aquele silêncio. Às vezes eu falo para ele assim, vontade de ficar acordada só para curtir o silêncio, porque aquela paz. E aí eu sentei, na televisão, liguei, e fui assistir. Aí, de repente, comecei a ver uma coisa interessante, legal, uma reportagem, acho que na Record. E continuei vendo. Quando eu saí, era quase que... o Tomás sentou comigo. Não, era um negócio de cozinheiro. Batalha do cozinheiro. Ai, que legal. Comecei a me distrair. Aí ficou aquela pontinha assim, a palavra. Mas eu continuei lá, estava legal, estava relaxando. Mas aquela pontadinha assim, aquela mosquinha, né? Que é o Espírito Santo. Passou. Queridos, naquela noite eu dormi e tive um sonho.
tive um sonho que a gente estava sentado, reunido. Não lembro quem estava, eu lembro que estava uma amiga da minha irmã, que é profeta. Ela é profeta, ela tem esse dom de profetizar. Ela olha e discerne e fala uma palavra de conhecimento. Eu não tenho contato com ela, só sei que ela é muito amiga da minha irmã, mas eu não tenho convívio com ela. Marilza é o nome dela. Eu sonhei que a gente estava numa reunião, numa sala de reunião. Estava sentado umas 2 pessoas, se eu não me engano, era o Tomás, e ela estava sentada numa cadeira. E eu estava sentadinha, e ela levantou e falou para mim assim... O que você estava... Não eram exatamente essas palavras, mas era como se fosse assim... O que você estava fazendo na sala naquela hora? Aquela hora eu queria ter um encontro com você. Não foram exatamente essas palavras, mas era isso que ficou no sonho. Eu não lembro as palavras exatas. Aquela hora era a hora que eu estava esperando você. Gente, eu sonhei com isso. E eu acordei, eu senti, Deus falou comigo profundamente quando eu acordei. Eu falei, meu Deus, aquele tempinho de ontem que eu tinha, era para eu estar com Ele, e eu não estava com Ele. Queridos, era Deus me chacoalhando. Depois disso eu comecei a ter alguns sonhos. Passou um tempo e eu tive uma experiência na minha vida. Depois disso aconteceram alguns tremores, né, abalos. Antes de mandar o filho, né, Deus mandou um servo, depois mandou 2 servos, depois mandou o filho. Então, queridos, Deus vai nos avisando, Deus vai nos mostrando. Querido, volta para a posição. Em outras palavras, filha, volta para a posição que está vindo uma bala aí, senão você não aguenta. Volta para a tua posição, que as coisas se abalam. São abalos que a gente vive na nossa vida, gente. Vai para a posição, porque a gente só aguenta abalo no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas para você suportar os abalos. Se você tiver com a sua casa construída sobre a rocha, se você tiver naquelas encostas que acontece desabamento, quando vem a tempestade, você está correndo risco. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus, fazendo o propósito dele, cumprindo o que ele tem para a sua vida. O lugar mais seguro é exatamente onde ele tem para você. Ali... Quando vier a tempestade, vai balançar a tua casa, mas ela não vai cair. Amém, queridos? Então, nessa manhã eu queria deixar isso com você. Eu queria que você se colocasse... Pode ficar sentadinho mesmo. Pode ficar sentadinho mesmo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora e que você começasse a conversar com Deus nesse tempo, falar com Ele com as suas próprias palavras. Eu não vou conduzir você, mas se você sentir o Espírito Santo falando com você que você está um pouquinho fora da rota, que essa manhã é a manhã de você voltar para a rota, porque na hora da tempestade, você precisa ser templo de Deus, você precisa ser a casa de Deus, você precisa viver para cumprir o propósito para o qual você foi designado. Deus te chamou para um propósito. Queridos, não é fácil, muitas vezes... Não era fácil para Jesus estar na cruz. Não era fácil. Ele queria sair, ele queria viver. Ele tinha vontade própria. Mas ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, se eu preciso vivenciar isso na minha vida para ver alguma coisa que eu não estou vendo, me mostra, Senhor, mas eu quero permanecer no centro do teu propósito. Eu quero entender que o Senhor entrou na minha casa para bagunçar o meu negócio, porque o Senhor quer me trazer de volta para o propósito que é ser casa de oração. Às vezes Jesus entra para bagunçar. Hoje a gente viu isso na palavra, né? Ele entra para fazer uma bagunça, mas essa bagunça tem propósito. Ele entra para podar, mas a poda tem propósito de trazer de volta para o lugar certo. Eu queria cantar uma canção enquanto você continua falando com o Senhor.